Ao vivo nada, gravado. Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React da coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira, após mais uma vitória do Palmeiras. É a 9ª vitória do Palmeiras nos últimos 10 jogos. O Palmeiras fez uma sequência de 7, aí perdeu para o Bahia, aí já começou uma nova sequência, esperamos que longa. Com mais 2 vitórias consecutivas, o Palmeiras volta à liderança do Campeonato Brasileiro, com a derrota do Flamengo para o Cruzeiro ontem na conclusão da rodada de domingo. Palmeiras que fez uma partida ok, fez uma partida suficiente para vencer o Vasco, não foi nada brilhante a partida do Palmeiras, mas acho que estamos numa marcha que o mais importante é a evolução do time. E a gente está vendo o time evoluir, jogadores cada vez mais encaixados, talvez algumas escolhas equivocadas, e na minha opinião, com a linha baixa do Vasco, era jogo para manter, ou para colocar o Flaco Lopes o mais rápido possível. A partir do momento que o Vasco sobe as linhas, aí sim que você pode usar com mais efetividade o Vitor Roque. Só que quando você escala o Vitor Roque, você não tem como falar, Vasco, eu coloquei o Vitor Roque, você tem que subir as linhas. Não dá. Então foi isso que dificultou o plano de jogo do Abel. Ontem o Abel teve que jogar contra 2 linhas de 4 muito próximas e perto da área, ou seja, não tinha espaço atrás da última linha para explorar a velocidade. E aí tinha que ter mais toque de bola, mais movimentação, mais chute de fora, o que acabou não acontecendo tanto no primeiro tempo. No segundo tempo, sim, o Palmeiras conseguiu prensar o Vasco dentro de sua área, chutou de fora, e numa saída de bola, numa roubada, né? O Palmeiras acabou chegando ao gol, aí sim o Vasco se abre, sobe as linhas, aí sobra mais espaço. E aí entrou o Flaco Lopes e fez aquilo lá que vocês viram. Coitado do Flaco Lopes, ele jogou bem. Eu tenho que falar, o Flaco Lopes jogou bem. O problema é que o lance que vai ficar na cabeça de todo mundo, com razão, é o gol que ele perdeu. Então ele precisa melhorar nisso. Ele precisa treinar mais esse tipo de jogada, esse tipo de definição, não só a parte técnica, a execução, a escolha, mas também a cabeça. De alguma forma, ele tem que começar a se acostumar com esse tipo de situação, até porque o Palmeiras gosta de jogar assim, então ele vai ter várias oportunidades desse jeito. Vamos para a coletiva do professor Abel Ferreira. Queria que você comentasse aí a estratégia que você usou hoje para vencer o Vasco. O mandante era adversário, mas o Palmeiras, que parecia estar em casa até pela posse de bola que teve. E também a situação do Vitor Roque, a gente viu ele, parece que extravasando ali, que desencantou, né? Depois ele falou, atacante vivo. Você já falou da importância dele, não só nos gols, mas isso passa uma confiança para um jogador como esse, que é muito importante aí para o Palmeiras? Olha, eu vou ter que falar, para falar do Vitor Roque, tenho que falar do GI. Uma das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir, e mesmo em momentos difíceis na sua travessia, o treinador tem que estar lá para ensinar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. E se é verdade que muitos dos torcedores do Palmeiras amam o Palmeiras e adoram o Palmeiras, outros não têm paciência nenhuma. Não têm paciência. E eu quero dizer que uma das coisas que este clube tem e que este treinador adora neste clube é a paciência, porque nós acreditamos no processo. Ainda agora estamos a trocar o gramado. Falar em gramado, este estádio é belíssimo, mas isto é uma pista cheia de buracos. Isto é uma pista cheia de buracos. É difícil o carro aqui trabalhar nas curvas, é difícil o carro aqui atingir a velocidade máxima. É difícil, apesar de um estádio belíssimo, mas a pista é cheia de buracos. E como eu te estava a dizer, nós estamos a trocar o gramado no CT e tudo tem um processo. Temos que remover a grama velha toda, temos que meter areia, temos que esperar, temos que meter as sementes,
temos que esperar para regar, ela agora está a começar a crescer, é preciso cortar, é preciso ter paciência até ela começar a engrossar para ficar forte, para depois nós podermos entrar em cima e poder pisar à vontade que ela não vai morrer. Isto acontece com todos os jogadores e sobretudo os mais jovens. E a expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele? Isto é reconhecimento do trabalho coletivo, mas é preciso ter paciência, e mais de paciência que é o que eu tenho, acho que eu tenho. Pelo menos que os meus jogadores têm, às vezes que as minhas filhas não têm, é carinho para lhes dar nos momentos que eles erram. Eu se calhar que as minhas filhas sou bem, não é que costuma-se a dizer, em casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Eu às vezes sou demasiado duro com as minhas filhas e que se calhar com os meus jogadores dou-lhe carinho. Como elas são minhas filhas, eu quero a excelência. E às vezes, para chegar à excelência, é preciso cobrar, é preciso exigir. Mas estes jogadores jovens, como o Giai, o Vitor Roque, o Lopes, que fez uma partida, entrou muito bem, e ele só não faz o golo, mas eu ainda vou ver, porque a bola está sempre a saltar, eu ainda tenho que ver. Mas é preciso ter essa paciência, e o Vitor Roque é isso, é calma, paciência. É um moleque que ainda vai ter pela frente 10, 15 anos, ainda nos vai ajudar muito. Entendo a cobrança de uma parte, então é preciso que ele entenda isso. O clube acredita nele muito. Foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da Presidente. Disse, Presidente, para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto. Ajudamos, educamos, ensinamos, como foi com o Giai. Vocês estão a ver o Giai, mas é fácil, é preciso ter paciência. Se eu faço o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora, e às vezes o treinador também, e ir buscar outros treinadores. Não, calma, paciência, que é coisa que hoje em dia nós não temos muito. Quando falo nós, não temos muito, mas nós aqui no Palmeiras temos essa paciência, mas é sempre muito bom porque dá acima de tudo confiança. Quando você trabalha, treina, prepara-se e o golo não vem, pode criar uma ansiedade extra neste miúdo, o resto está todo lá, vai aparecer no tempo de Deus, no tempo certo, continua com um processo certinho. Portanto, ficamos felizes por ele, ficamos mais felizes ainda porque ajudou o Palmeiras, num jogo, como eu disse, onde na primeira parte faltou mais velocidade, mais dinâmica, mais primor técnico, mas muito sinceramente, não é para dar uma justificação, mas com uma pista destas, a corrida não vai ser muito dinâmica, fluida, com velocidade, não vai. Mas pronto, no final fica uma partida muito bem conseguida, a estratégia não foi muito diferente da que nós fizemos no último jogo, embora o adversário tenha mudou, nós não estávamos à espera no início que o nosso adversário viesse num 4-4-2 losango, mas rapidamente nós nos conseguimos adaptar e muito sinceramente, tendo em conta aquilo que foi o jogo total, eu acho que a vitória nos assenta bem, estes 3 pontos na minha opinião são justos. Bom, falou um monte, né? Falou bastante nessa primeira resposta. Com relação ao jogo, ele falou aí dessa estratégia do Vasco, de fazer um meio de campo com 4. O jogador mais à frente desse meio campo era o angolano lá, o Lloyd Augusto, e com 3 volantes, né? O Tietê, o Matheus Carvalho e o Hugo Moura. E atacando muito pelas laterais, principalmente o lado esquerdo deles, em cima do Giai, e o Giai foi um monstro. Então aqui ele fala da paciência que se teve com o Giai para ilustrar também a paciência que teve que se ter com o Vitor Roque. Com o Giai, o torcedor não teve muita paciência. Com o Flávio Lopes, o torcedor não tem muita paciência. O cara vem de 2 jogos monstruosos, Flávio Lopes. E ontem ele errou um gol feito, pronto, já virou o pior do mundo de novo. Agora, com o Vitor Roque, curiosamente, o torcedor teve muita paciência. Isso não é uma crítica, isso é um elogio na parte do Vitor Roque. E é isso que o Abel fala e que eu concordo com ele. Essa paciência tem que ser praticada com todos. Claro que tem uma hora que esgota, e cada um tem o seu balde, né? O balde de alguns é maior que o balde de outros, isso é normal, somos seres humanos.
Mas o problema é que o balde de muito torcedor na internet é um dedal, não um balde, né? E transborda muito rápido. E ele menciona como o grupo comemorou o gol com o Vitor Roque, o que demonstra que ele talvez estivesse, né, sentindo um pouco a questão da falta de gols. Claro que sente. O cara é centroavante. O cara tá 11 jogos. Tudo bem que ele jogou entrando no segundo tempo, alguns, né? Depois ele passou a ser titular. Aí ele saía durante os jogos. Quer dizer, jogar os 90 mesmo, quase nenhum ele jogou. Mas são 12 jogos. Né? E, pô, não fez. Então, ele fala do apoio que ele teve dentro da academia de futebol, dos jogadores, dele próprio, Abel. E ele fala, pô, eu tenho muita paciência com eles, porque eu sei o que eles podem render, e às vezes eu não tenho essa paciência com as minhas filhas. Para quem é pai, né, sabe exatamente o que ele está tentando fazer. Ele está pedindo desculpa para as filhas dele, publicamente. Ó, papai às vezes é duro demais com vocês, me perdoe. Porque é difícil, cara. É difícil. Quem tem, né, em casa umas criaturas dessas, sabe que é difícil pra caramba, mas acho que é um dos maiores prazeres da vida é passar por esse processo. Mas o curioso é que ele fala, pô, com meus jogadores eu consigo, com as minhas filhas, não. Ele reclamou de novo do gramado e, pô, com toda razão. Quem assistiu ao jogo ontem viu que o gramado estava horroroso, péssimo. Assim, tão ruim quanto o de Fortaleza, talvez até um pouco pior em determinados pontos ali, principalmente perto das traves, né, perto dos gols. Todos esses estádios que têm cobertura, que isso foi feito para a Copa de 2014, para ficar bonito, confortável, mas, pô, se você não tem iluminação natural, não pega, a grama não pega. Mas na Europa pega. Na Europa é outro clima, cara. E essa discussão já aconteceu internamente no Palmeiras por muito tempo, até que se decidiu por colocar a grama artificial. Então a gente vê pressão de tudo que é torcida agora, dos que não precisam, porque o campo é mais aberto, tipo Maracanã, Morumbi, Itaquerão. O estádio é aberto, pega sol, então eles não vão ter esse problema. E aí eles ficam botando essa pressão. Vocês são incompetentes para fazer a grama. Não é incompetente, cara, é arquitetura combinada com o clima. Então, sabe, tem os prêmios Nobel de agronomia na rede social, e os caras querem falar e a torcida do Palmeiras dorme no barulho dos caras. Pô, ignora, né? A gente viu lesões no fim de semana aí, gramado natural, sabe? E também teve lesão em gramado artificial, e não é o tipo de gramado que causa lesão. O que causa lesão é a prática do esporte. Infelizmente, todos estão sujeitos a isso, é por isso que ganham bem. Então, não tem relação entre tipo de gramado e lesão. O que lesiona é, às vezes, falta de sorte e gramado ruim. Gramado ruim causa mais lesão que gramado bom, seja ele liso, sintético ou natural. E aí ele fala da paciência dos torcedores. Né? Ele começa falando da paciência dos torcedores. É assim, não vai mudar a cabeça geral dos torcedores. Cada torcedor tem a sua cabeça, mas o panorama geral você não muda. Então vai ter esses caras que enchem o saco, que não aguentam esperar 2, 3 jogos e já é bagre, não sei o quê. E o Abel falou a verdade. Pô, se eu for seguir o que os torcedores falam a cada rodada, depois de cada jogo, eu tenho que trocar todo mundo. Aí eu acrescento mais uma. Se ele resolver atender alguns torcedores, sabe o que vai acontecer? Vai ter outros que não vão ser atendidos porque eles não pensam igual. Então vai ser xingado do mesmo jeito. Então, não tem que atender torcedor coisa nenhuma, tem que fazer a cabeça dele. É por isso que ele ganha bem. E tem que trazer resultado. E ele está trazendo resultado.
Então, né? Não tem que ficar seguindo cabeça de torcedor. Agora, se tem jogador que se deixa abalar por esse tipo de coisa, e é compreensível que isso aconteça, então vou bater numa tecla que eu já bati algumas vezes aqui, vou bater de novo. Palmeiras tem que preparar melhor os jogadores para lidar com as redes sociais. Os jogadores têm que saber receber os retornos da rede social como eles realmente são. Tá? É só um recorte, porque tem uma maioria que é silenciosa, que não representa a maioria. Ah, mas tem a questão do estádio. Bom, a questão do estádio é o seguinte, cara. Tem que saber lidar. Tem que estar preparado. Vai ouvir, ganha bem para ouvir, tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro, e isso é aprendizado e treino. É muito mais fácil você mudar um grupo de 30 jogadores do que tentar mudar uma massa de 30 mil. Então, Palmeiras, mãos à obra, vamos trabalhar melhor a cabeça dos nossos jogadores. Boa noite, Abel. O Palmeiras, no momento, é líder do Campeonato Brasileiro e líder da geral da Libertadores. Você acha que hoje o Palmeiras é o melhor futebol do Brasil? E você acha que o Palmeiras tem condição de brigar pelas duas principais competições esse ano? Olha, eu, para te ser muito sincero, eu não gosto Besteira. Eu não gosto de dar muita moral à nossa equipa. Como eu te disse, em minha casa é igual. Se calhar podia ser mais... elogiar mais, mas eu sei que às vezes os elogios, já falei nisso, nos massageia o ego, né? E depois deixámos de estudar, porque tirei uma excelente nota no último teste, agora já não é preciso estudar mais. Até o meu pai disse que és muito boa, espetacular, grande nota, ei, vamos celebrar. Mas isto continua, para a próxima semana há outro exame, que aqui é 3 em 3 dias. Portanto, o que eu posso garantir e dizer, gosto muito de ver a nossa equipa competitiva, gosto muito de ver a nossa equipa trocando 1, 2, 3, 4 jogadores. Nós estamos lá, gosto muito de ver os meus jogadores a celebrar, e sobretudo aqueles... É difícil para mim deixar o Veiga fora, o Maurício fora, o Murilo fora. São difíceis, mas vocês veem, o Alá entra, a dinâmica que este miúdo nos dá à equipa, uma máquina, não é? E nós temos que tentar ser o mais coerentes possível. A equipa estava a pedir outro tipo de características, que se calhar não o Veiga neste momento ou o Maurício, e se calhar fechar um bocadinho aquele corredor direito com o Alá, porque o nosso adversário estava a espetar muito os laterais. Portanto, ainda está muito no início, não sei. Eu nem olho muito para a classificação, queremos somar pontos, hoje somamos mais 3. Eu gostava mesmo, esse é o nosso objetivo, quando chegares lá a dezembro, 20 e qualquer coisa de dezembro, e estar em primeiro, aí eu ia ficar contente. Agora, pouco importa, é importante estar lá em cima, primeiro, segundo, terceiro, quarto, andar ali no G4, G5, próximos dos outros. Muitas, vamos perder, vamos ganhar, mas é importante chegar àqueles últimos 10 metros, que são os últimos 10 jogos, estar ali na disputa. Se conseguirmos fazer isso, vamos disputar até ao fim, como fizemos nos últimos anos. Em relação ao Libertadores, é um grupo difícil, mas as coisas às vezes correm bem, outras vezes correm mal, como te disse. Errado. Em casa com o Bahia foi um resultado que nós não estávamos à espera, mas o futebol brasileiro é mesmo isto, o Brasileirão é super competitivo, todos os jogos são difíceis, mas é importante sempre somar pontos, porque é uma prova de regularidade. Na Libertadores estamos na fase de grupos, queremos fazer a melhor classificação possível para depois passar à próxima fase. Esse é o nosso objetivo. Bom, primeiro, vamos lá. A pergunta é uma pergunta para tentar pegar visualização, sei lá o que esse repórter tentou, porque você acha que o Palmeiras é o melhor time do Brasil? Que é? Já pensou se o Abel fala assim, sim, o Palmeiras é o melhor? Nossa, vai chover portalzinho, perfil de internet, fazendo recorte, dizendo o Abel falando isso. Então, o Abel não é bobo, não vai falar isso, né? Uma pergunta muito boba e fácil de sair, né? Só que o Abel fala assim, não, eu não olho muito para a classificação agora, porque o que importa é chegar ali nas 10 rodadas finais do bolo e ter força ali, para ganhar os pontos lá e deixar os outros para trás na reta final. Não exatamente, depende da ambição.
Porque se você tem a ambição de chegar nas finais de todas as competições, ali entre a rodada 28 e 30, vai ter um monte de jogo importante. E ali a gente vai perder bastante ponto. Acho que até um pouco mais. Acho que isso vai ser 30, 31, 32, um negócio assim. Que vai ser na época da final da Libertadores, da final da Copa do Brasil. Então, se o Palmeiras quer estar lá, é só lembrar dos anos anteriores em que isso aconteceu. As temporadas de 20 e 21. Quando começou a chegar perto da final, o Palmeiras tinha passado da semifinal, aí a Conmebol dá um mês de distância, até porque os times têm que se preparar para ir para o jogo único e tal, as torcidas têm que se mobilizar e tal, então tem um mês ali de intervalo. E nesse mês, o Palmeiras perde totalmente o foco. Se classificou para a final, perde o foco no Brasileiro. Só pensa na Libertadores, claro. E aí perde. É inevitável. Isso aconteceu nas 2 vezes que nós ganhamos a Libertadores. O Palmeiras perdeu antes de jogar a final. Aí chegou lá na final e ganhou. Então o Palmeiras, se quiser ganhar o Brasileiro também, vai ter que criar uma gordura para poder desperdiçar esses pontos que vai acontecer antes da disputa da final da Libertadores. Que a gente quer estar lá. A gente tem essa ambição de estar lá, então tem que contar com isso. Então, a parte que ele acerta é, nós temos que fazer 3 pontos. Beleza. Mas não tem essa de, que o que importa é estar ali junto no bolo. Não, é importante tentar dar uma descolada para poder administrar nessa reta final aí. Tá? Uma perguntinha boba, né? Boa noite, Abel. Matheus Arantes do Portal Metrópolis. A minha pergunta foge um pouquinho do jogo. Recentemente você disse que os mesmos que criticaram no começo da temporada são os que vão elogiar agora. E hoje você também citou a falta de paciência da torcida. Eu queria uma reflexão para você. O imediatismo é um dos grandes problemas do futebol brasileiro? Não é um dos problemas do futebol brasileiro, Mesmo tema, um dos né? problemas do mundo, é global. Hoje queremos tudo para ontem. Você consegue estar a ver um vídeo de 5 minutos? Consegue? Mas você vê que os vídeos são todos feitos no TikTok de 30 segundos, 20 segundos, que é para a malta estar sempre essa paciência. E eu quando falo na paciência, e deixa-me só corrigir, eu não falo só para os torcedores do Palmeiras. Eu falo de uma forma geral. Nós temos pouca paciência. Vivemos num momento, temos pouca paciência. Não tenho paciência. Por isso é que os vídeos são de 20 segundos. É por um motivo. Ninguém está disposto a estar ali 30 minutos, 40 minutos a ver Ninguém quer. Mas o problema é que o processo de crescimento, da formação de um jogador, de um homem, de um bebê, tem tempo. A maturidade, é preciso tempo. E nós, hoje em dia, isto é global, não é de futebol brasileiro. Temos pouca paciência. Como é que é? Ganha, não ganha, troca. Mas não é só de futebol brasileiro. Estou a ver, por exemplo, em Inglaterra, onde a média dos treinadores 4, 5, 6, 7, 8 anos. Agora é raríssimo. Vocês têm o Guardiola, o Klopp, que nem ele próprio aguentou, chegou aos 6 ou 7 anos e disse, chega para mim, não quero mais, quero ir jogar pádel e desfrutar da vida com os meus netos e com a minha família. Mas está assim, não é só no futebol brasileiro, a paciência é algo que nós estamos com pouca. Portanto, eu não falo só dos torcedores. Joga mal, blopa, espinho, critica você, critica ele, critica o outro. Calma, nós não somos perfeitos. Somos jogadores que são homens, que acertam e erram e que hoje em dia nós damos pouca margem a gente se permitir errar. Temos que nos permitir, eu disse aos jogadores, porque é que vocês no treino jogam, treinam, não querem saber, falham e no jogo não se permitem? Errei, o Lopes falhou este gol, e agora? Qual é o problema? O Neymar nunca falhou, o Ronaldo nunca falhou. Falham, vão falhar, nós temos que nos permitir para não sermos nós próprios os primeiros sabotadores de nós mesmos, porque são os outros são os outros. Agora, eu não posso ser o primeiro sabotador de mim mesmo, mas estavas a falar da paciência, eu não falo só, não é um problema de futebol brasileiro, é um problema global, passa deste continente para o outro,
é a falta de paciência para tudo. Não temos paciência para nada. Temos pouca paciência para os outros. Não queremos ouvir ninguém. Olhamos muito daqui para ali. E no futebol não pode ser, porque isto é um grupo. Somos todos. Todos tentamos que todos sejamos um. E, portanto, mais que tudo, fico feliz por aquelas imagens que vocês viram, de termos um pouquinho de paciência. O Roque sabia que ia fazer golo no momento certo e o apoio dos colegas é fundamental, porque nós sabemos o quanto nós dedicamos e quanto nos esforçamos, e às vezes vamos perder, como aconteceu contra a Bahia, e temos que seguir em frente, não há outra forma. Está bem? Mesmo tema, né? A questão da paciência. Vou falar de novo. O Abel é muito observador, né? Ele é um cara que, como ele tem 2 filhas adolescentes, eu acho que ele também tem essa preocupação em tentar entender esse mundo de TikTok, de Instagram, de ficar passando tela, de não ter paciência para ver coisas que demoram mais que 30 segundos. Texto de 5 parágrafos é classificado como textão. Ah, não vou ler. Textão. 5 parágrafos. É coisa dessa geração atual. É assim. Então, eu acho que o Abel erra na abordagem do problema. Eu já tentei fazer isso várias vezes. E eu entendo que é uma luta perdida, é uma luta inglória. Não vai mudar. Você vai mudar algumas pessoas, beleza. Aliás, são essas pessoas que se identificam tanto com esse nosso jeito de pensar, que se tornam padrinhos do nosso projeto, que estão próximos da gente, que estão sempre aqui vendo todos os vídeos, a quem a gente é muito grato. Mas é uma minoria, cara. Isso não vai mexer na massa de milhões de torcedores do Palmeiras. Então é mais fácil mudar os jogadores, educar os jogadores para que eles saibam lidar com isso. Abel, não dá para perder tempo com Enzolândia. Eles vão continuar sendo Enzos e vão continuar achando que quando você muda o time é porque você ouviu eles. Esquece, deixa os caras, educa os jogadores para que eles não se abalem. Tem que ser feito um trabalho mais aprofundado, mais minucioso na cabeça de cada jogador, para identificar como cada um lida com isso e fazer as correções. Então, isso é um trabalho para o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Abel, tudo bem? Mel Carolino, do Correio Brasiliense. O Estevão, ele participa da maioria de jogadas que resultam em gol do Palmeiras. Visando uma saída dele, é notável uma movimentação do ataque mais diversificada. Uma hora, 2 atacantes por dentro, outra hora, 2 atacantes por fora, jogando aberto, infiltrado. Isso já seria uma projeção do Palmeiras com o Vitor Roque e Paulinho? Não me faça essa pergunta. Eu não quero pensar nisso. Imaginem que era com uma pista top. Imaginem com a pista do Nou Camp. Vocês viram o jogo entre o Inter de Milão com o Barcelona? Imagina numa pista daquelas. Não foi no Nou Camp, foi em Montjuic esse jogo. Não foi no Nou Camp. Aquele tapete, né? Imaginem, conseguem imaginar? Se tiverem todos tiverem um bocadinho de paciência, não é? O treinador para onde ele for, a equipa para onde ele for. Mas eu não vou continuar, porque senão ele vai ficar com o ego ainda mais inchado e eu não quero. Mas também não quero muito pensar nisso. Quando chegar a altura dele ir embora, acho que é um prémio para todos nós que estamos aqui, para o treinador, para o staff, para a direção, para a formação do Palmeiras. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, nem vai ser o último. Eu não prometo que no final vou fazer a minha seleção no dia que eu me for embora, dos jogadores que nós ajudamos aqui a ver se eu consigo fazer uma equipa com estes jogadores todos que nós em conjunto vendemos, mas não quero muito pensar nisso. Quando chegar a esse problema eu vou resolvê-lo como eu e todo o staff, como sempre fizemos. Vamos, como eu disse, desfrutar, mesmo com uma pista cheia de buracos, desfrutar de tudo o que ele faz. Vocês notaram como o olho do Abel brilhou quando ele falou do Estevão? Quando ele vislumbrou assim o quanto esse moleque pode fazer na Europa, no Chelsea?
Isso mostra que quando ele fala assim, eu não quero pensar nisso agora, só vou pensar depois, eu duvido, eu não acredito. Ele tem que estar pensando no time já sem o Estevão, porque falta muito pouco para o Estevão sair. Faltam 8 jogos para o Mundial, depois vai ter mais, no mínimo 3 jogos, pode ser até 7. Então, faz a conta aí, 8 mais 3, 11. De 11 a 15 jogos com o Estevão. Depois não tem mais Estevão. E já tem que estar pensando, cara, não é possível. Tem que estar pensando, porque o Estevão hoje é peça fundamental do time do Palmeiras. Beleza. Só que você já tem que estar começando a se preparar para jogar sem ele. No mínimo pensando. Pode até não estar dando treinamento com o time sem o Estevão, porque vai ser outra coisa. Inclusive, acho que tem que privilegiar Vitor Roque e Paulinho, pelo potencial que os dois têm. Então, a gente tem que pensar no esquema que os dois possam maximizar o rendimento, né? E não acredito que um centralizado e o outro aberto seja o melhor caminho. Mas aí é só o que eu acho. E, de qualquer forma, o Abel tem, no mínimo, já está pensando nisso. Ele falou que ele não quer pensar nisso. Tomara que seja só um despiste. Tá bem. Muito boa noite, professor Abel. Juan Costa, agência de notícias CEUB. O senhor afirmou que precisa do carinho do trato com o jogador. Vamos falar do Veiga, ele que está retornando de contusão. A gente sabe que o Veiga, antes mesmo da contusão, não vinha apresentando um bom futebol, mas eu queria que você falasse do mental, do psicológico do jogador, o dia a dia com os companheiros. E se me permite uma segunda pergunta, você atua muitas vezes com um sistema com 3 zagueiros. Seria possível um meio de campo mais criativo, com Veiga e Felipe Anderson ou Maurício? Obrigado. Pode, claro que pode. Quando o jogo pedir isso, é isso que eu vou fazer. Se temos que ir atrás do resultado, é isso que nós costumamos fazer. Não tem... É engraçado que ele já respondeu essa pergunta algumas vezes com muito menos paciência. Então, deu para ver que ele está muito paciente nessa entrevista. Teve vezes que ele já respondeu essa pergunta de só cabe 11, o que você quer que eu faça? Você quer me ensinar a ser treinador? Sabe essas coisas? Ele falou assim, não, dá para fazer tudo que vocês quiserem, né? Dá para fazer, depende do que o jogo exige. Mas hoje ele respondeu a mesma coisa, só que com muito mais paciência. Não tem problema. Eu costumo muito, e os jogadores sabem disso, ir ao encontro do que o jogo está a pedir. Se tu estás por cima, se estás a controlar o jogo, está 1-0, 2-0, 3-0, não tem necessidade de bloquear os caminhos do nosso adversário e jogar mais porque é o adversário que está a arriscar. Porque é que eu hei de estar-me a expor quando o adversário está a arriscar tudo? Acho que devemos controlar. Ainda hoje nós não fizemos o segundo e o terceiro porque não deu e nós temos que aceitar isso. Portanto, claro que sim, claro que pode jogar com meio campo como está, e já o fizemos, jogar com, por exemplo, um Emiliano e um Veiga, porque não? Jogar com um Emiliano, um Aníbal e um Maurício, não tem problema absolutamente nenhum com isso. Em relação ao Veiga, eu quero vos dizer o seguinte, o Veiga talvez nos últimos, tirando o ano passado, nos últimos 4 anos, tenha sido o jogador mais regular do futebol brasileiro. Se não um dos melhores jogadores de futebol brasileiro nos últimos anos. Basta ver os números dele. Só que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. São 8 anos aqui no Palmeiras. No início foi duro para ele. Eu vi gente a queimar, eu quando cheguei aqui vi gente a queimar a camisola dele. Camiseta. Queimar. Quando eu cheguei, a novembro de 2020, em 21 ou 22 ele foi à seleção, meia dúzia de vezes. O ano passado, ou há 2 anos, era o jogador, o meia com mais golos no mundo. E como eu disse, o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. E não há problema nenhum em o Veiga ficar no banco e ficar de fora e quando jogar nos voltar a ajudar. Como eu te disse, fazer o que ele fez nos últimos 4, 5 anos, diga-me um jogador, que tenha conseguido estar aqui no Brasil ao nível do rendimento e da performance, assistências e golos, como ele nos últimos 4 anos. Não tem, não vai encontrar desafios a isso, digam-me. Portanto, o futebol não dá tréguas. E talvez esta paragem tenha sido boa para ele. Imaginem um treinador como eu, a sorte que é de poder ter o Veiga no banco.
A sorte que eu tenho de poder ter o Veiga no banco. Portanto, ele ajuda de muitas maneiras. Ele é um capitão invisível, eu já lhe meti a braçadeira 2 ou 3 vezes. Talvez ele seja dos jogadores dentro do clube, e eu acho que o Lopes já falou nisso, vocês já viram o Lopes, que mais ajuda aos nossos jogadores a entenderem o que é o Palmeiras, o que é a torcida do Palmeiras, a exigência do Palmeiras, o ser profissional. Talvez dos jogadores que mais ajuda todos os outros jogadores mais novos à integração, à adaptação dos que chegam. Talvez ele seja o jogador que mais ajuda os outros em prol daquilo que é os objetivos coletivos do Palmeiras. E eu, particularmente, valorizo muito isso, e por isso é que nunca o deixamos sair, mesmo vindo ofertas de fora, e mesmo ele dizendo, mas eu estou aqui no banco. Mesmo estando no banco, o clube reconhece toda esse trabalho que é invisível. Já para não falar como jogador, porque eu não vou falar, vocês conhecem-no tão bem como eu, e nós não somos obrigados, ninguém é obrigado a estar sempre a top, porque ninguém consegue estar sempre a dar a nota 10. E nós, como eu disse ao teu colega, às vezes temos que nos permitir, e é permitido o jogador passar momentos em que as coisas não estão a sair, e nós, como comissão e clube, ajudá-lo naquilo que for preciso, para que o mais rápido possível ele volte àquilo que ele sempre foi e vai ser, e nos vai ajudar seguramente. Está bem? Obrigado, Abel. Obrigado a todos. Boa noite. É isso. Terminou falando do Veiga. É curioso como ainda tem que se falar do Rafael Veiga, né? Como se ele já não tivesse provado tudo que era possível diante da capacidade dele. É verdade, antes da lesão, ele estava ali numa fase não muito boa. E o que acontece? Ele se lesiona e o time encaixa, melhora. A rasura de pensamento de muitos torcedores, para eles é assim, o Veiga saiu, o time melhorou. Eu sabia. Eu fico pensando em que planeta você tira o jogador como o Rafael Veiga do time, e é por isso que o time melhora. Pode melhorar se então um jogador muito melhor do que o Rafael Veiga. E que times têm jogadores muito melhores que o Rafael Veiga? Aqui no Brasil, difícil. Bem difícil. Então, são contingências do futebol. A gente sempre fala, qualquer coisa no futebol nunca tem uma razão só. É sempre uma convergência de fatores. E, de fato, o Veiga não estava bem. Não estava bem. Isso é permitido acontecer com qualquer jogador. É permitido. Tá? Mas o Abel insiste nessa de que o que falam do Veiga, vou falar de novo. Vamos sair dessa. Deixa a Enzolândia falar. Deixa falar. Porque quem decide é ele, é o Abel. Então, se o Abel não se deixar influenciar por isso, o que a Enzolândia fala ou deixa de falar, não faz a menor diferença. Então, sabe, nós que estamos alinhados com esse pensamento, o Abel, os jogadores, têm que se blindar desses pensamentos nocivos e intrusivos de fora, né? Que vem da Enzolândia. Deixa a Enzolândia falar, cara. Sabe? Gente, são adolescentes. São pessoas que ainda nem desenvolveram todo o tal do córtex frontal. Não são maduros. Falam besteira pra caramba, a gente já foi assim. Então, dá razão para esse tipo de... isso sem falar os adultos que se comportam como adolescentes, que têm o mesmo valor. Então, por favor, né? Vamos tratar essas pessoas como elas devem ser tratadas. Quando elas estão incentivando, legal. Quando elas estão explodindo, se comportando de maneira irregular, ignora. Tá bom, beleza, valeu. E isso vai influenciar menos no nosso dia a dia e no dia a dia deles, cara, dos jogadores, do treinador. É impressionante como o Abel se deixa influenciar por essa turminha. Mas, vamos lá, um passo de cada vez. Dos últimos 10 jogos, ganhamos 9.
É uma belíssima sequência, uma belíssima campanha. Quando a temporada pegou, o Palmeiras está respondendo. O que está ainda machucando? Perdemos uma final para o Corinthians. Isso sempre vai pegar. Só que é Campeonato Paulista. Aliás, foi tema de uma das coletivas dele. Acho que uma das primeiras depois da final, ele falou assim: eu já disse para a diretoria o que eu penso do Campeonato Estadual. Ou seja, ele deixou claro que é um estorvo para ele. Só que ele entende que o que a televisão paga, o que a Federação Paulista paga, ainda é importante no orçamento do Palmeiras, então tem que jogar, é uma obrigação. Mas é um estorvo. O Campeonato Estadual é um estorvo. Está tumultuando o Palmeiras até hoje, mas o fato é que estamos jogando muito bem quando realmente a temporada começou a valer, né? Os campeonatos são para valer. Terminamos mais um react de mais uma coletiva do professor Abel Ferreira. Hoje ele está paz e amor, né? Hoje ele está respondendo, hoje e ontem, né? Ele respondeu de forma muito mais leve, mais tranquila. A gente já viu ele dar umas patadas em perguntas muito semelhantes. Tá com paciência hoje, professor Abel, né? Muito bom. Segue a maratona, vira a chavinha, sai do Brasileiro e voltamos para a Libertadores. Quarta-feira, Asunción, Paraguai, onde houve problemas recentemente. O Palmeiras vai enfrentar novamente o Cerro Porteño, agora pelo principal, não pelo sub-20. Um empate basta para classificar. Uma vitória praticamente sela o primeiro lugar geral, porque aí nós vamos fazer 2 jogos em casa contra Peru e Bolívia. E normalmente, quando a gente pega Peru e Bolívia em casa, é sacolada. Então, uma vitória pode levar o Palmeiras a 18 pontos e ninguém pega, porque todo mundo já perdeu pontos, só o Palmeiras está 100%. Então, uma vitória contra o Cerro praticamente garante o primeiro lugar geral da Libertadores. O Palmeiras pode até jogar com time reserva contra Peru e Bolívia aqui, que vai dar tudo certo. E aí pode focar com o time principal nas outras competições, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer quarta-feira. Se ganhar, a gente pode comemorar. A gente volta, então, hoje à noite, com cerveja. Com cerveja, a gente faz o Verdaz ao vivo, onde a gente vai repercutir um pouco mais tudo que aconteceu ontem lá em Brasília, inclusive esse primeiro gol do Vitor Roque, que seja o primeiro de vários. Muito obrigado a todos pela companhia, pelo apoio de sempre. Um grande abraço. Saudações alviverdes.